Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos ouvindo, acompanhando mais um Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo estão meus amigos Marcos Jacobsen aqui, sempre debatedor comigo aqui junto ao meu lado, e na produção e na edição de todo o material, Gilceone Moraes. Hoje, Marco, nós podemos começar já as nossas reflexões aqui, apontando para as falas mais polêmicas da semana, né? O que é que você acha? Olá também para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada, replicando aí o meu companheiro de bancada, o Fábio. É sempre um prazer estar aqui na mesa, pautando aí os principais tópicos dos Contando as Favas. Nós temos tentado evitar até falar sobre as falas das lideranças brasileiras, mas é quase que impossível. Semanalmente tem polêmica, né, meu amigo? É aquilo que eu te falo, né? Será que o cara é um gênio ou será que o cara é um desastrado? Pois é. Vai saber. Bom, mas de qualquer forma, também pedir a todos os nossos ouvintes, né, nossos podcastistas, se é que existe essa palavra. Eu não sei. Eu sei que a palavra já foi traduzida em alguns já estão falando sobre podcasters. Podcasters. Que não é pouco usado, mas aí você já pode ser. Não, eu sou um podcaster. Eu sou um Mas enfim, eu quero pedir para todo mundo aí seguir o nosso Instagram, @Contando as Favas. E lá na nossa bio mesmo, lá na nossa descrição do perfil, tem um linkzinho lá que tu pode entrar e ver nos mais diversos canais e plataformas onde a gente divulga o nosso conteúdo. E inscreva-se também no canal do YouTube. Daqui a um tempo a gente bota a cara lá. Botamos, mas já se inscrevendo no canal, você já pode ser notificado assim que sair. É verdade. O episódio saindo no YouTube, você é notificado porque muitas pessoas, ou algumas pessoas podem não estar a fim de baixar o aplicativo para ouvir, algum tipo de aplicativo para ouvir. Pode ir direto no YouTube e ouvir também pelo YouTube, né? E agora o YouTube, inclusive, tem o YouTube Music, né? Agora estão mudando. Pode usar como um aplicativo de áudio. Enfim, chega de vender o peixe. Essa semana o rapaz lá do Planalto, ele andou falando de forma mais agressiva aí. O que você achou aí da fala dele em relação a Patrícia Campos Melo, a jornalista da Folha lá? Tu começou pelo ponto ácido, né? Ela queria dar um furo ou queria dar o furo? Essa fala eu vejo, eu não consigo entender. Vamos pedir pro Gil colocar? Mete aí, Gil, mete aí. Para o pessoal acompanhar, a gente fala em cima do pronunciamento dele. E olha, a jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhora aqui do lado. Ela falou, eu sou a do PT, certo? E o depoimento do River, né? Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando: o Bolsonaro pagou para você divulgar, né? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, informações. E outra, se você fez um fake news contra o PT, menos com menos dá mais na matemática. Se eu for mentir contra o PT, eu estou falando bem. O PT só fez besteira. Ele ganhou cores de ironia na sua fala, né? E ao mesmo tempo ele deixa a sua fala claramente, propositalmente dúbia, né? Em algum momento me parece que ela poderia se falada de uma maneira, se expressada de uma forma diferente, talvez não merecesse a gaitada ou a risada de alguns que estavam ali junto dele. Mas, de fato, quem vive uma situação de vigilância com suas manifestações como ele vive, deveria se preocupar muito com isso aí. Como tu falou, né? Até acho que tu trouxe uma citação aí que vem a calhar para quem está envolvido na política, mas também acho que as pessoas deram a risada porque entenderam um contexto, né? Que houve até Enfim, eu acompanhei de forma superficial o depoimento do Hans River na CPI e ele realmente cita, ele faz essa acusação contra a jornalista que ela
teria, de certa forma, tentado fazer algumas permutas em troca de alguns favores. E o notebook dele, né? As informações do Exato. notebook dele. Então, eu não sei se as pessoas... As pessoas deram o entendimento que quiseram para a fala do presidente, né? Deram o entendimento que quiseram. A minha visão é essa. Agora, o que eu me espanto é com essa repercussão enorme e a mobilização que existe em cima da fala do presidente, né? O que não aconteceu, a gente botar um pouquinho a mão na memória aqui, quando o presidente Lula chamou as mulheres de grelo duro, né? Mulher que tinha grelo duro era mulher macho. Era mulher macho, né? Que é um elogio para em alguns vindo lá, principalmente da tua região, em né? alguns lugares do sertão isso é um elogio, mas não deixa de ser de mau gosto, né? De mau gosto. Mau gosto. Mas não houve nota de repúdio da OAB, não houve nota de repúdio dos meios de comunicação, não houve nota de repúdio de ataque à democracia, não houve nada, né? E a imprensa tinha sido atacada também, né? Enfim, então me parece que é a busca pela narrativa, a busca pelo discurso que a esquerda tem, que alguns meios de comunicação, que algumas pessoas tentam enquadrar. Porque foi o presidente que falou, o presidente Bolsonaro. Porque se fosse outro presidente, talvez, tudo certo, tudo bonito, é até uma nova, um novo jargão cultural que estaria sendo feito. Assim como foi aquela aberração que era a presidenta. Eu me lembro que a presidenta, quando foi falar de Ganso e Neymar, ela dizia que Ganso é Ganso e Neymar é Neymar, né? Mas assim, tentando olhar por uma outra ótica, talvez tentando olhar de um outro ângulo, ele como presidente, né, ocupando o cargo que ocupa, tendo as responsabilidades que tem quando fala publicamente, porque ele fala em nome muitas vezes dele, mas a maioria das vezes se posicionando como alguém que fala em nome de uma nação, ele poderia ser mais comedido. Acho que a palavra até seria outra, nem comedido, ele poderia ser mais inteligente na maneira de falar, já que seus adversários, tanto políticos como aqueles que ele elegeu, eles estão esperando só a primeira pisada na bola, ou a primeira sugestão para falar algo, ou para tentar desenhar algo contra aquilo que ele falou, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A esquerda tem tentado caçar todas as entrevistas que o presidente dá para construir uma retórica para poder bater nele, né? Mas não é esse o presidente que a gente votou? Mas veja só. Não é nesse quando cara eu falo isso, caneleiro? Caneleiro, mas quando eu falo isso, eu quero dizer que quando eu falo que é necessário em muitos momentos você ter uma fala inteligente, e ele sabe disso, ele é um cara que é político, né? E você há de convir que essas manifestações, a maneira como ele e como alguns que estão inclusive no time dele, no escrete de ouro dele, falam, isso mexe com a economia, isso mexe com a movimentação financeira do próprio país. Isso sim. Afinal, o presidente da República sempre falando, né? Mas, Fábio, é melhor nós termos um presidente caneleiro, muito bem intencionado e honesto, do que um pomposo e super refinado ladrão. Isso não deixa de ser verdade. Que foi o que a gente teve nos últimos anos aí. Um economista, um metalúrgico, um professor de sociologia, e as coisas eram estranhas nos bastidores do palácio. Mas eu acredito que ele, de alguma forma, já está se preocupando com isso. Mesmo que do jeito dele, eu acredito que de alguma forma ele já está se preocupando com o excesso de falas. Eu acho que ele já está se preocupando com o excesso de manifestações. E é engraçado que o círculo mais íntimo do poder, né, lá os ministros e agora os ministros que orbitam dentro do Palácio do Planalto são todos militares, né? Pois é, ele tirou agora, ele fez uma dança das cadeiras agora lá. O Osmar Terra saiu. Nosso conterrâneo. Teu, quer dizer, meu conterrâneo, né? Meu não. Ele saiu do Ministério da Cidadania, deu espaço agora, deu lugar ao Onyx Lorenzoni, que é outro gaúcho, e para a Casa Civil vai um militar. Vai o militar, não um militar, né? Vai o cara. O cara, né? É, o cara. Que currículo o cara tem. Que me parece, em algum momento, que isso já está indicando uma preocupação dele, ou do governo de uma forma geral, mas dele, com aqueles que podem estar ali trabalhando e falando um pouco. Porque é uma marca dos militares esse
esse empenho, né, mais operacional. Discrição. E eles realmente falam um pouco. Só me causa estranhamento em algum momento, talvez por não conhecer o Braga Neto, né, politicamente, porque ele vai para um cargo de extrema importância política, né? A Casa Civil geralmente é conhecida por ser o coração nervoso, né, da articulação política e ter os seus tentáculos, assim, digamos, em todos os projetos estratégicos de governo. Agora, é certo, um governo mais militar é um governo que fala menos, correto? Correto. E talvez esse seja no meu entendimento, seja uma das estratégias. Pode ser. E eu acho também que o Bolsonaro dá um recado para todo mundo. Quem quiser tratar de política não pode estar muito no holofote. Porque quando o Onyx começou a dar umas ensaiadas em querer beneficiar ou fazer alguns movimentos políticos direcionados ao Rio Grande do Sul, eu discordo. Eu acho que ele mandou o cara catar coquinho. Mas por que o Onyx foi para a cidadania? Justamente porque tem uma palavra ali, né? Acho que a amizade entre os dois é muito forte. Mas é um ministério de muita projeção, se você for ver. É um ministério que, se você quiser fazer algo para se projetar, você pode fazer muita coisa ali. É claro, mas eu acho que... É Bolsa Família, é várias coisas. Mas na minha visão, o cara que tá na cidadania, ele tá abaixo do cara que tá na Casa Civil. Caiu para baixo. Não, tudo bem. Não caiu para cima. Tá, entendi. Tudo bem. Mas ele continua tendo força de projeção. Com certeza, ministro, né? Se projetar, né? Inclusive que aí agora o Osmar Terra retorna para o parlamento e retorna como líder do governo, né? Vai ser a voz do governo nas articulações. Não quis ir pro Canadá. A família tá lá já, né? Não quis ser embaixador do Canadá. Tem muita gente que ia perder emprego aí, meu amigo. Ele continuou garantido um pessoal que com certeza está ali com ele. Certamente. Como no Canadá fica difícil fazer campanha, fica difícil fazer articulação, né? Fica. E o político tem que estar sempre azeitando as relações. Ih, rapaz, tu aprendeu com alguém essa palavra. Mas essa semana eu escutei sobre falas, irônicas ou não, que partem do presidente. O próprio Paulo Guedes teve essa semana que passou, e a semana, duas falas interessantes aí para ser analisado. Nós falamos no podcast passado, né? Gerou polêmica. O próprio ministro da Educação, Abraão Weintraub, ele tem sido irônico em algumas tuitadas dele. E me chamou a atenção uma frase que eu quero trazer como a frase da semana, que é de uma entrevista do Rodrigo Maia. Olha aí, Gil, fica ligado aí, frase da semana. Frase da semana. O Rodrigo Maia falou isso numa entrevista que ele deu recentemente a um debate, e ele diz o seguinte, que ele na verdade traz a fala na frase do pai dele, que ensinou para ele o seguinte: ironia não é um instrumento da política, porque a maioria da população não entende ironia. O que é que tu achou? Por isso que o filho dele é presidente da Câmara dos Deputados, né? Isso explica muita coisa. Em parte, eu concordo que quando você quer ser irônico em determinados cargos que você ocupa, você pode se complicar. Tem um amigo meu que é deputado. Mas dizer que a população não entende ironia é também achar que o pessoal só... É burro, né? Pelo amor de Deus também. Como diz na minha terra, se vamos adotar a mesma régua que adotamos o presidente, o Rodrigo Maia tá ralado. Tá ralado. Então, assim, achar que o pessoal, como diz na minha terra, é rasteiro, né? Não pode. Tem um amigo meu que é parlamentar e na esfera federal, e aí ele me disse uma vez: Marco, nunca se trabalha com a ironia na política e nunca se diz é a primeira vez e nem que nunca foi feito antes. A gente aprende no serviço público que não existe... isso que você está falando no serviço público se diz assim, que nunca é nunca, nem sempre é sempre, nem nunca é nunca. Essa eu não conhecia. Cara, aqui dentro é o seguinte: nem sempre é sempre e nem nunca é nunca. É brincadeira, né? Tá louco. Mas enfim, a questão é que o político, como trabalha com a palavra, com a voz, com as falas, comunicação, né? Tem que estar atento. Eu acho que o presidente poderia evitar alguns desgastes, às vezes, desnecessários. Né? Quando eu falo que ele poderia ser mais inteligente nas suas falas, eu falo sobre isso. Não há necessidade, né? É desnecessário o desgaste que está se tendo, né? Só que Fábio percebe uma coisa.
Que é supervalorizado. É supervalorizado, mas só que olha só. Está acontecendo agora as reuniões que estão tratando sobre a reforma administrativa e sobre a reforma tributária, com o Alcolumbre, com o Maia, com inclusive o João Dória, o Eduardo Leite, o Witzel. Enfim, as principais lideranças políticas e do país, junto com alguns grandes empresários e agentes econômicos, estão debatendo bastante isso, fazendo várias reuniões, inclusive Azeitando as pautas. E a gente vê muito pouco disso na imprensa. Sim. A gente vê o presidente polemizando, enfatizando algumas coisas, a pauta é bem diversa, trazendo muita atenção para ele, o que parece. E aí fica aquela pergunta que a gente sempre tem aqui no nosso podcast. Será que é pensada esse tipo de coisa? Ou é mais um acidente? Me chama a atenção essas tentativas. Que é interessante observar, É interessante observar se isso não é proposital, quando se cria talvez uma tentativa de criar uma nuvem de fumaça para trabalhar em outras áreas sem ser incomodado. Porque tu imagina a polêmica ia ser a reforma administrativa, lidar com servidores, aí, com gente que está, grupos de interesses, o espaço que você tem na mídia ia ser muito grande, né? E o pessoal ainda insiste em buscar. Essa semana, por exemplo, não sei se de fato de direito ele tá defendendo aí a investigação do assassinato, né? Do miliciano. De uma forma mais isenta, sendo feita por um grupo aí de perícia que não seja do governo, seja uma perícia feita independente. E Adriano Nóbrega. Tu viu a fuga do cara? Não, eu não cheguei a ver os detalhes. O cara nadou. Né? Sim, a primeira fuga. Nossa senhora, aquilo ali já tinha ficado ali já. O cara tava fugindo que nem o diabo foge da cruz, né, cara? Agora, ele foi um cara extremamente homenageado pelo filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro. É isso que é estranho também, A família dele, no caso a esposa, trabalhou no gabinete dele. E a mãe dele também trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro parece que está querendo dar um migué quando diz assim, tem que investigar. Ele é o primeiro que ia dizer isso, né? É verdade. Agora, que é aquilo, né? Como tu mesmo disse, né? Não é porque o pai é bom que o filho é bom. Diz o Pelé já, né? Agora, lembra do que eu falei na última vez, que quando deu o primeiro problema lá, ele deveria ter chegado pro filho e ter dito, te arranca. Meu amigo, pega tuas trouxas e vai-te embora. Tinha que ter mandado gritar pra uma embaixada. Cara, isso aí é aquela história. Tu se associa, nós estávamos falando disso aqui fora do ar. Tu se associa a um problema, é muito perigoso. Quando tu se associa a um problema, ele cai no teu colo, pra tu tirar esse problema de junto é mais complicado. Então, o que tá acontecendo com o Bolsonaro à medida que ele, no interesse dele, ou naquilo que ele entende que seja o mais coerente para ele e para o governo, enfim, que é defender, né, que é blindar os filhos de uma forma geral, ele pode estar se associando a um problema. Ser sócio de um problema num cargo muito alto é muito complicado. Terrível. Isso acontece muito no futebol. No futebol... Como assim? No futebol, quando você está com um problema no seu clube, no seu time não está ganhando nada, e você sabe que o problema não é o técnico, o que é que o presidente do clube faz? Demite o técnico? Claro. É uma solução. O Cruzeiro tá aí para nos provar, né? Você não resolveu o problema, mas você não se associou a ele. Veja bem, você não resolve o problema de imediato, mas no momento em que você tira aquela pessoa dali e diz assim, o problema era esse cara aqui, esse cara tá fora, você deixa de ser sócio do problema. Isso é uma estratégia, Marco. Então, o que é que acontece nessas horas? Tem que ter muito cuidado, porque se isso aí vier à tona e depois for comprovado que o cara tem envolvimento mesmo, como é que ele vai responder isso para o pessoal? Para nós? Para o Brasil? Acabou, que acredita nesse discurso que você falou, que ele é um cara correto, que ele é um cara coerente, né? Não, mas foi o filho dele, mas ele está associado ao problema, porque ele está querendo ser sócio do problema. No momento que ele chega na entrevista que nós ouvimos agora, em determinado momento mais à frente, ele fala da questão do miliciano. Então, ou tu fala ou tu não fala, ou tu se deixa levar pela questão, ou tu se torna sócio da coisa. E se tu é sócio, tu tem que resolver, né? Se tu é sócio, tu tem que dar uma solução. Resolver, enfim. Alguma atitude tu tem que ter. Enfim. Então temos aí a movimentação do ministro Onyx para pasta da cidadania.
E o Braga Neto agora fechando o círculo militar no Planalto, né? Pouca fala, mas eu acho que vai ter muita objetividade. Né? Acho que agora a gente pode esperar isso. Eu tô curioso para ver como é que vai ser. Até teve uma fala lá no início do governo Bolsonaro que o Olavo de Carvalho falou, que era como tu também falou aqui esses tempos, que o governo se divide em 3 alas, né? Os liberais, né? Que são os pensando na economia e tocar o país para frente, que está muito bem, na minha visão, né? Muito bem representada, e a equipe econômica é muito boa, que foi montada lá. Ele chama de uma ala ideológica, assim, né? Que seria os liberais, mas é uma ala ideológica, né? Ele comprou, né? Ele comprou no sentido de ganhou o apoio dos empresários, do pouco meio intelectual liberal do Brasil e dessa ala mais jovem, ideológica, liberal brasileira, com o respaldo do Paulo Guedes, né? E a equipe foi genuinamente liberal. Então isso deu muita fidedignidade às ações econômicas. Porque tu pega aí o Paulo Guedes, que aí pega Paulo Ebel, secretário de privatização, que é um Moro, gaúcho. Né? O Moro também, que tem a mesma visão, compactua de mesmos princípios. O Salim Matar na parte de privatizações. O Mansueto, que é o do Tesouro Nacional. E o Campos, né? Na presidência do Banco Central. É um núcleo. É um núcleo 100% liberal, respaldado por essa classe, né? Empresarial, ideológica e intelectual. O campo político, que sempre foi o campo mais fraco dele. Né? Mais frágil. Mais frágil. Ele nunca deixou de esconder isso, mas eu esperava que a condição fosse muito diferente. Porque ele tem tentado ser fiel aos apoiadores e nem sempre tem conseguido. Eu não sei se ele foi infiel, eu não sei ver infidelidade, né? Apesar de ele ter saído do PSL. Mas eu acho que ele deveria ter trabalhado trabalhar de outras formas a liderança, a construção e a condução do próprio PSL, né? Porque construiu uma enorme bancada naquele partido, foi, acho que a maior bancada, era a maior bancada do parlamento, era do PSL. E que, enfim, não é fácil, não é simples, né? Mas eu acho que me parece que o núcleo duro do presidente perdeu a mão sobre a gestão e a liderança desse grupo e aí é o lado debandou. Mais frágil, é o lado mais frágil, debandou, é o lado político. E o Onyx deixou a desejar também, né? Sejamos bem claros. Deixou a desejar como articulador político e como líder político que deveria ser, na minha visão. Isso tem até como desdobramento um fortalecimento do nosso parlamento, né? Você vê quase o Brasil como um país pseudo-parlamentarista, porque com certeza. Reforça muito mesmo, com toda a bancada sendo como foi o resultado das eleições, a bancada dele, né, do governo, mas quase que empoderou o presidente da Câmara como nunca, né? Exatamente. E o núcleo dos militares, né, que ao meu ver no início do governo era mais um bastidor, agora é comissão de frente, né? É a segunda pele verde oliva agora, né? Começou e agora é comissão de frente. Está pegando. Falando em carnaval aí, né? Mas eu acho que agora com a chegada do Braga Neto se tem vai se ter menos espaços políticos, mais espaços de construção de busca de resultado, né? Que acho que o núcleo militar está muito focado nisso. E até também, de certa forma, eles carregam o nome, o exército, enfim, os poderes, as Forças Armadas, vão ser acusadas se a coisa não der certo, o bicho vai pegar para eles também, né? Isso só vai se saber depois, mas é um governo que precisa dar resultado. Como o Bolsonaro mesmo disse, o Brasil não pode dar errado. Não pode. E ninguém quer, né? E falando em grupos, alas, essa semana saiu criou-se uma polêmica no Twitter, nas redes sociais, não sei se você viu, de um casamento dentro da maçonaria. Você viu isso aí? Eu vi. É um casamento eu acho que era de uma ministra, foi da ministra? Da deputada? Da deputada. Deputada. E aí foi um casamento maçônico, né? Tava o Moro, tava o presidente, enfim. E aí, loja. E aí o pessoal criou uma polêmica dizendo, tá vendo aí, os maçons já estão aí há muito tempo. Você estava falando de ala, né? Eu me lembrei de repente. Agora já que vai ter ala dos maçons, né? Vai ter ala dos maçons agora, né? Meu Deus do céu. Cara, a maçonaria já não manda em nada há muitos e muitos anos, né? Já foi, né? Já foi
Teve até conotação de partidária. Né? Teve, é? É, porque foi a época que a maçonaria ganhou muita força aqui no Brasil, ela teve viés de partido político, né? Não existiam partidos no Brasil. Na época do Império, o Partido Liberal, né, que existia naquela época, era muito ligado à maçonaria. Pois é, rapaz. Foi o casamento mesmo, o casamento dela lá, como é o nome dela? Carla aqui? Zambelli. Carla Zambelli, né? Pois é, tava lá todo mundo, o Moro falou, deu uma palavra lá. Será que o Moro é maçom, hein? Acho que não. Acho que pouca gente deve ser aí nesse meio. É. Mas o que é mais interessante é o seguinte. O Cunha era, sabia? Quem? O Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Foi preso. Pois é, né? Tu vê, existe inclusive uma rixa entre a questão da maçonaria e as religiões, né? Porque muitas religiões dizem que ela é uma religião, ela por não ser uma religião incomoda. É verdade. E aí você vê os evangélicos agora entraram em crise, porque estava lá cheio de evangélicos no casamento maçônico lá. Meu Deus do céu! Cheio de evangélicos no casamento maçônico. E aí eu acho que o pessoal entrou em crise, não tinha como criticar e as tuitadas foram as mais absurdas possíveis. Enfim. Brincadeira, né? Mas falando em gracejo, em ala de frente, e esse carnaval que tá chegando aí, temos novidades? Tem. Capaz. Tu viu a cartilha lá que o pessoal liberou lá em Minas Deus, Gerais? Cara. Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial criou uma cartilhazinha. Deus. A cartilhazinha que pede que os homens não se vistam de mulher no carnaval. Acabou. Que não pode, agora não pode mais se vestir de mulher. Então, acabou. Nem de enfermeira, nem de noiva, nem de índio, nem de qualquer outra fantasia que possa gerar algum tipo de ofensa ou que gere preconceito. A única fantasia permitida vai ser fiscal de fantasia. Já teve essa semana, eu acho que já teve um cara que andou se fantasiando de fiscal, viu? Ah, é? É. Rapaz, eu vi essa notícia de Belo Horizonte e eu fiquei chocado. E aí... Tu é de Recife, né? Eu sou de Recife. Não é que lá tem o Galo da Madrugada? Galo da Madrugada. Famosíssimo, hein? 1,5 milhão. Quando eu era solteiro, era uma das minhas metas ir pro Galo da Madrugada. Olha aí. Olha você não voltava mais pra cá. Que bom que eu não fui também, então. Você só ia. Não, a tradição de Pernambuco no carnaval de rua, democrático, né? Carnaval que você não gasta, você não vai para clube, você brinca na rua e são blocos, agremiações que desfilam nas ruas, as pessoas extremamente criativas no que tange fantasias, isso você vê pela transmissão de alguns blocos. Claro. E essa semana que passou, nós estamos numa semana que antecede ao carnaval, essa semana que passou agora, mais precisamente domingo passado, completou 67 anos de um bloco olindense chamado As Virgens de Bairro Novo. Meu Deus do céu. As Virgens do Bairro Novo, que é um bairro da cidade de Olinda, elas desfilam, né? E esse ano um número maior do que 800 mil pessoas desfilou. 800 mil pessoas no bloco? 2,5 km de pessoas. Meu Deus do céu. Na grande avenida que tem lá. E é curioso porque as virgens de Bairro Novo, do Bairro Novo... São homens vestidos de mulheres? São homens vestidos de mulheres. Agora acabou. Inclusive, diga-se de passagem, existem premiações para as melhores fantasias de homens vestidos de mulheres. A mais melindrosa, a mais bonita, né? A fantasia que mais chamou a atenção, a fantasia de celebridade, que você se fantasia de Anitta, por exemplo. Então, tem 10 ou mais de 10 premiações que eles premiam lá. Eu fico pensando, se essa lei chega em Olinda, acabou o carnaval. Não, acabou. Acabou porque até que ponto você sai da questão pessoal para a questão coletiva, né? Porque, curiosamente, houve um bloco agora em São Paulo, que eu não me lembro o nome, e você pode pesquisar se tiver condições de pesquisar na internet. É um bloco que academias do Baixo Augusto, da Baixo Augusto, lá de São Paulo. A Alessandra Negrini saiu de Índia. É verdade, eu vi isso. E aí, para não criar polêmica, para não dar polêmica, ela foi
com um grupo de índios. Uma índia foi lá com ela também e tal, e ela dizendo que estava defendendo a causa dos indígenas. Mas na rede social, essa mulher levou um pau, porque ela estava vestida de índia, né? Disse ela que queria promover a causa indígena, né? Acadêmicos do Baixo Augusta é o nome do bloco lá de São Paulo. A pessoa dando um Google aí vai achar. Mas essa patrulha, né, no carnaval... E aí o fiscal chega para você e diz assim, você está se apropriando indevidamente da cultura indígena. Você está interditado, meu amigo. Meu Deus do céu, acabou. Meu Deus do céu. Enfim, não sei, Fábio, isso aí me deixa cada vez mais convicto de que a gente... Para quem já olhou aquele filme O Demolidor, com Sylvester Stallone, de 1993, a nossa sociedade caminha a passos largos para aquele modelo apresentado no filme. É uma reflexão que você deve fazer... até que ponto, quais são os interditos, né? Os limites, porque hoje os Trapalhões, por exemplo, não daria para passar na TV. Estaria tudo preso. Pânico na TV? Caceta em Planeta também não, né? O Carnaval, ele tem aí historicamente, dentro da sua historicidade, ele tem como principal conceito de folguedo ou de manifestação popular o tempo da liberdade, e entre aspas, claro. Mas é aquele tempo em que, desde a sua historicidade, desde a sua gênese, o Carnaval teve aquele, como maior expressão, os dias em que ele acontecia para que ali houvesse o mínimo de censura possível, né? As pessoas pudessem brincar e se divertir de forma que... Era o momento da diversidade. Era o momento da diversão, um momento de você ter uma liberdade moral, uma liberdade social que no cotidiano você não tem. Como, por exemplo, um homem se vestir de mulher. Exato. Né? E isso não é de hoje. Né? Se você for ver no mundo grego, onde nascem essas manifestações carnavalescas, vamos dizer assim, que ainda não se tinha esse nome, lá no mundo grego, as festas para Dionísio, que aconteciam mais ou menos nessa época de solstício de primavera no hemisfério norte, né? Que é exatamente o que acontece na Páscoa, e aí os 40 dias que antecedem a Páscoa, a Quaresma, e o que antecede a Quaresma é o Carnaval. Então, todas as civilizações no mundo, de alguma forma, nesse período de fertilidade... Tem uma certa extravagância. Eles comemoravam muito a colheita, as colheitas por causa do solstício de primavera. Então comemorava-se a colheita, comemorava-se as fertilidades dos animais que eles cuidavam, que eles criavam, né? Criavam, sim. Manuseavam, no caso, né? Manejavam. E as festas eram em homenagem a Dionísio, que no mundo grego é Dionisíacos, as festas dionisíacas, e quando no mundo greco-romano vai para Baco, né? Exatamente. Chamava ele de Baco, que chama de bacanais, né? Então nessas festas o homem se vestia de mulher, e a coisa o bicho começou a pegar, porque na Idade Média, no início da Idade Média, já se tinha verdadeiros absurdos nessas festas, onde as lideranças locais tinham algumas reservas com os bacanais, né? Tinham várias orgias, o pessoal ficava bêbado, passava da conta. Então, quando chega na Idade Média, a igreja aproveita o solstício, que bate com a Páscoa cristã, e estabelece 40 dias antes dessa Páscoa acontecer um período de reclusão, de jejum, para que você passe aquele período ali se purificando para receber ou para entrar na Páscoa de forma pura. Mas um período que antecede esses 40 dias... Vejam só, meus podcasters, que aula, hein? Um período que antecede esses 40 dias, que seria a Quaresma, que antecede esses dias de purificação, é o período que pode tudo. Que aí é aquela história, não consigo vencê-los, me associo. A igreja fez isso, ali por volta do século V. Liberou dias para que o povo pudesse realmente extravasar, né? Comer à vontade, os glutões comiam tudo que podiam, porque iam fazer jejum durante 40 dias, então aí a carne vale, né? A festa da carne, eles comiam carne, comiam tudo, e essa liberdade ou libertinagem tinha espaço. No caso, os homens se vestiam de mulheres, gritavam fantasias, chacoteavam com
com aquelas figuras dentro da sociedade. O mendigo ou o miserável se vestia de rei, o rei se vestia de miserável. Havia uma troca, né, vamos dizer assim, de brincadeiras e de recados, e de ironias e de recados dentro da sociedade que acontecia nesse período. Esse período aí, ele, durante muito tempo, começou inclusive na época do Natal para a Quaresma. Sim. Era um período muito mais extenso. Claro. Ele vinha de dezembro até os... Imagina um carnaval de dezembro, de dezembro para cá. E a igreja foi... A igreja do Brasil acabou. A igreja, quando mandava na Idade Média, foi encurtando esses dias, né? Sim. E aí, quando chega no último dia, que é a terça-feira gorda, porque é o dia que tu come mais, né? Na quarta-feira, a semelhança da cultura judaico-cristã, que quando você queria se arrepender, você botava um saco de cinza na cabeça. Na quarta-feira você passava uma cinzazinha na testa e passava 40 dias fazendo jejum. Então, assim, esse período é um período que havia uma licença para tu fazer essas coisas. E isso se estende até os dias atuais. Tem mais de 2000 anos essa festa. Até chegarmos agora, chegar em Belo Horizonte, saiu a cartilha. Até o Conselho de Igualdade de Gênero aí, de raça de Belo Horizonte entender diferente da tradição de 2000 anos. Cara, a pergunta é, de que é que tu pode se fantasiar? Nós tínhamos que achar esses caras do Conselho aí. Porque se tu se fantasia de índio, pensa comigo. Acabou. Não, se tu fantasia de índio, o cara chega pra te autuar, né? Ele vai te dizer assim, cara, você não pode se fantasiar de índio, porque você tá... Não, mas eu tô aqui defendendo. Eu tô aqui defendendo os índios. Como é que ele vai dizer que não? Não, você não tá assim. Não, mas eu tô. Não, mas o meu avô foi índio. Não, mas não foi. Claro. Acabou. Vai ser complicado. Coitada da figura do índio, né? Porque, assim, o índio sempre teve, e aí dos bancos escolares pra cá, a gente tem a expressão do índio com alguém de uma certa pureza. Exato. Né? E as brincadeiras, na verdade, E aí, como eu falei dos Trapalhões, falei de Cacete Planeta, as próprias músicas de carnavais, as mais antigas, elas têm vamos dizer assim, esse tempero que hoje poderia ser visto como preconceito, né? Tem aquela música assim, né? Será que ele é? Será que ele é? Com certeza. Não, tem várias músicas. Meu Deus do céu. Índio que apito, se não der pau vai comer, quer dizer... Meu Deus do céu. Enfim, gente. Achamos, ao menos eu acho, não sei se o Fábio compartilha a minha opinião, mas creio que sim, que estamos caminhando a passos largos para a desconstrução de uma época festiva que é milenar. Sim. Para o homem, né? Milenar. O desrespeito, as infrações, o preconceito, isso vai existir dentro e fora do carnaval. Exato. E não é patrulhando que a gente vai Se você não consegue combater. Patrulhar fora, que dirá dentro do carnaval, né? É uma pena. Vá sair nas Virgens de Olinda para você saber o que é um bom carnaval, né? Quero ver como é que vai ser o carnaval de Belo Horizonte. O pessoal de Belo Horizonte que nos ouve aí, ó. Depois comenta aí e diz como é que comenta foi. Aí lá no Instagram, comenta lá no YouTube pra gente poder desdobrar mais esse assunto aí, porque nós achamos absurdo isso. E aí, meu amigo? O que mais nós temos aí para bater agora? Bom, vamos para a pauta econômica? Pauta econômica, eu tava esperando aí você dar o start. Eu trouxe aqui uma matéria que é sobre o coronavírus. Hoje, precisamente hoje pela manhã, notícia quente, o cruzeiro que estava em Yokohama, no Japão, ele saiu da quarentena. Exato, é verdade. Seus tripulantes e passageiros. E o diretor do hospital em Wuhan, né? Ele, que foi um dos primeiros a alertar as autoridades chinesas sobre o vírus, faleceu, né? Faleceu ontem de coronavírus, né? Eu achei até curioso, vou abrir um parênteses aqui, tem um brasileiro em Wuhan dizendo que não vai vir para o Brasil, já poderia ter vindo, né? E foi opcional voltar para o Brasil. Sim. Ele disse, eu não vou voltar porque em um mês no Brasil morre mais gente. Deixa eu terminar o que eu ia dizer. Morre mais gente de violência no Brasil do que coronavírus aqui na China. Cara, e ele não tá errado, hein? Cada um sabe, né? Até isso aí me fez dar uma pesquisada e acabei tendo acesso a um material que dá um outro olhar sobre o coronavírus. Um grupo de... Não vou poder falar o nome deles aqui, mas eles fazem análises, né, de mercado, de mercado de commodity,
E eles estão soltando relatórios e indicações de que a dar um olhar para essa situação da China com um outro viés, né? Com um viés um pouco mais econômico. E que O que é que eles estão sugerindo? Então, eles estão sugerindo que a China ela teve alguns problemas com o rebanho dela, interno, de gado e com o seu rebanho de suínos e de aves. E eles foram ao mercado, né? Até a gente teve aquele problema de desabastecimento aqui na região sul, Sim. ao menos, de carne. A carne teve uma inflação alta no Brasil, subiu bastante o preço, porque lá na China os preços estavam descontrolados. Eles foram ao mercado externo, tentaram comprar para abastecer o mercado interno. Eles não conseguiram frear a inflação do preço da carne no mercado interno chinês, né? O governo chinês não Sim. conseguiu frear. E com a infelicidade do surgimento do coronavírus, se criou um efeito no mercado de exportação de carne de frear, né? De a China não comprar mais. E os preços caíram vertiginosamente agora. Se consome a carne inteira. Exato. Os preços caíram. E agora os compradores chineses estão comprando num efeito manada absurdo. Então, há alguém ganhando muito nesse exato momento, enquanto os preços estão sendo afetados pela epidemia. Dizem que numa crise, você chora ou você vende lenço, né? Exatamente. Você acha que isso aí é o cara que é o cara que está aproveitando a oportunidade ou tem algo orquestrado pela China? Eu não sei se orquestrado, mas o que me parece claro é que o governo chinês ele não está perdendo a oportunidade também de trabalhar na parte do mercado, né? Eles estão com uma onda compradora das commodities de aves, porcos e gado, e isso vai impactar diretamente países como o nosso, né? Que são países exportadores agrícolas, né? Exportadores desse tipo de itens, né? Em contrapartida disso aí, estaria começando uma crise, ou talvez pelo descontrole ainda do coronavírus lá. Na questão tecnológica, eu vi uma notícia sobre a Samsung. Muitos dos equipamentos que poderiam já estar chegando aqui no Brasil não estão chegando porque Exato. as fábricas estão paradas. Não só a Samsung, como eu também trouxe aqui uma outra notícia sobre a Apple, né? Que a Apple começou a ter uma queda no seu preço das ações cotadas na Bolsa de Nova York, porque o parque fabril deles fica todo na China, né? Não me diga. E aí as importações, aliás, as exportações da China para os Estados Unidos, que é onde é fornecido a parte do software, né? Claro. Os aplicativos da Apple, não está acontecendo. Então, provavelmente a Apple não vai conseguir fazer a sua performance de faturamento e venda devido a essa crise, né? O que também é interessante de analisar por um outro aspecto é o seguinte: os Estados Unidos, através do presidente Trump, proibiu a entrada de produtos da Huawei, né? Perfeito. Proibiu. No mercado americano. Proibiu. Vetou completamente. Vetou completamente. E está fazendo pressão nos países que aceitarem, né? A Inglaterra, que é o caso do Brasil também. A Inglaterra também aceitou. Porque no momento só a Huawei tem a patente da 5G no mundo, né? Isso. Então é um movimento a ser analisado com uma certa frieza, né? A China contendo agora o crescimento da principal empresa norte-americana de tecnologia, que é a Apple. Quem sabe não é uma carta de troca aí para forçar uma entrada de produtos da Huawei no maior mercado de consumo do mundo, né? E vai haver essa guerra vai se acirrar porque já está acontecendo no Oriente, mais precisamente no Japão e na China, a Revolução 5.0. Enquanto a gente aqui está vendo ouvindo palestrantes e pessoas, revistas, falando da Revolução 4.0, que é a revolução do momento, no Japão já se faz a Revolução 5.0. Eu recebi um vídeo da Toyota, Sim. sobre a Toyota, que a Toyota começa a liberar em 2025 agora, os veículos já autônomos que vão utilizar a tecnologia 5G, inclusive para fazer a gestão do encontro dos carros nas vias sem sinaleiras. Isso você só consegue com 5G. Só consegue com 5G. A Revolução 5.0, que já começou, como eu te falei,
Já começou no Japão, em alguns lugares. A China também já tem, mas no Japão a gente consegue ter mais acesso, né? Ela é uma revolução que vai favorecer no uso da robótica, no uso dos aparelhos que são... fazem o encontro, a conexão do humano com a inteligência artificial, como por exemplo a medicina, ela só vai dar um grande salto agora com a tecnologia 5G, porque o cara pode estar fazendo uma cirurgia no Brasil, né? Mas a mesa cirúrgica está na Alemanha. Ele pode estar fazendo por conexão. Exatamente. Os aparelhos lá, os robôs estão abrindo lá a pessoa, mas os equipamentos, a conexão está sendo feita aqui no Brasil. O cara está usando como é que eu posso dizer? O cirurgião estará aqui no Brasil fazendo a cirurgia lá na Alemanha. Só com bastões e câmeras e conexão via 5.0. Isso já é uma realidade, né? Até acho engraçado algumas pessoas falarem tanto e encherem a boca para falar da Revolução 4.0 aqui no Brasil, quando na verdade nós estamos à beira da 5.0 já. O Brasil... Isso sem o 5G da Huawei, meu amigo, dos equipamentos, que é a única que fabrica equipamentos para isso. Isso vai dar uma briga grande ainda entre Estados Unidos e China. Com certeza, com certeza. E a 5G é uma tecnologia que ela é inevitável, né? Sim, claro. Inevitável. Então as cidades, os governos têm que se preparar para se tornar aptas a recebê-la. Esse tem sido talvez o grande grito do Trump, porque o Trump tem sido hoje... Os americanos perderam, né? Ele tem sido hoje o cara que tem falado muito nessa recuperação da posição dos Estados Unidos no mundo, né? Como bastião da tecnologia, né? Isso, como bastião da tecnologia, como alguém que tem o domínio geopolítico de algumas questões, né? E você vê ele tentando correr atrás da China. É a nova posição de liderança que a China vai assumir no mundo. Enfim, então eu acho que a gente tem que observar aí que o mercado financeiro, ele espera que após na minha visão, ele espera que após essa epidemia do vírus... Controle da epidemia. Da epidemia do coronavírus acontecer, a China vai haver uma enxurrada de investimentos chineses para recuperar o tempo perdido, né? Então, alguns investidores estão nesse compasso de espera, que eu acho que vai acontecer. E aí eu acho que o mercado norte-americano, os investidores americanos vão reagir para tentar frear esse afrouxamento monetário que a China quer fazer. Perfeito. Pode ser uma das consequências aí econômicas que o coronavírus vai trazer para o mundo. Mas vamos ver, né? Não sou futurólogo. Futurista é outra coisa. Futurista é uma corrente de pensamento, né? Como é o nome desse futurólogo aí que tu sugerisse o livro dele? É tão famoso ele, o do Sapiens. Yuval Harari. O Harari. Professor Yuval Harari. O Harari lançou um livro agora que ele fala, no resumo do final do livro ele diz assim, você tem que aprender a meditar. Porque o mundo a coisa tá tão dinâmica que se você não meditar, você não vai conseguir... Aí acabou, né? Acabou. Mas é isso. Velho. Vamos para a parte cultural? Vamos para a parte cultural. Vamos lá, Marco Antônio, que não é o da Cleópatra, né? Poderia. Mas você, como esteve na nosso último podcast, você esteve nos devendo, vamos começar com você. Pode ser. Hoje. Trouxe 3 sugestões aqui. Opa. Uma série, um filme e um livro. Boa, né? Pelo filme, eu até citei ele hoje na nossa fala. O Demolidor, de 1993. Com Sylvester Stallone e Wesley Snipes, que participam como os 2 protagonistas e ator coadjuvante. Eu não sei Sandra se... Bullock, eu acho que é Sandra Bullock também. Linda, maravilhosa. Enfim, é um filme antigo, mas é interessante de dar um olhar para esse filme de como a sociedade foi prevista pelo futurólogo que fez o filme, que participou da elaboração do filme. Porque é uma sociedade que... multa e coíbe o uso de palavras de baixo calão.
É uma sociedade que não come carne, não usa sal, não usa açúcar, os carros são todos elétricos, as roupas são quase todas homogêneas, a polícia não usa arma e ninguém... Aliás, as armas foram banidas da sociedade. Olha aí. É uma coisa... E como é que o cara prende as pessoas? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Né? Mas enfim, é um filme que eu recomendo. Ele tem se tu aplicar um olhar crítico, ele é bem interessante. Mas ele não foge do enredo ali, polícia e ladrão, né? Tem essa Claro. de ação, polícia e ladrão, mas eu chamo a atenção para a crítica que ele faz do futuro, né? Como que lá em 91 os caras já previam a nossa sociedade aqui para frente. Muito bom. A série que eu vou recomendar, eu tô apaixonado por ela. Opa! Novidades aí na vida do Marco. O nome da série é Trotsky. Trotsky. Eu acho que eu já vi a propaganda. Retrata, eu acho que eu vi o trailer dessa série. Ela retrata um livro que foi escrito que relata a biografia do Leon Trotsky, que foi juntamente com Vladimir Lenin e com o Stalin, os 3 pais da Revolução Bolchevique na Rússia e da implantação do sistema soviético, né, em toda a Euroásia, que se chama. Eurásia. É um filme interessante porque ele coloca o Trotsky como um herói, né? Como É o bonzinho que morreu. protagonista. É assim que você aprende, né? O protagonista da história, mas ele também não esconde... Eita, eu já dei um spoiler dizendo que ele morreu. Mas isso é histórico, né? Mas ele não esconde o modo, né, o modus operandi, e ele retrata, ao meu ver, que gosto muito de história, bem fielmente como que os soviéticos, né, os bolcheviques, implantaram o poder na Rússia imperialista e como eles fizeram o que a esquerda faz muito bem, né? A construção da narrativa para dominar o poder. Ela é muito clara no filme, ela aparece de forma muito explícita. E, inclusive, tem um negócio de dizer que é esquerda, né? Meu Deus do céu. Puxa, mas é verdade, né, Fábio? Meu Deus. Mas os nazistas não eram de esquerda? Na minha visão, eram. Eram. Na verdade, você tem uma construção dessa narrativa que ela também atende à esquerda. Claro. Também atende à esquerda, aos movimentos nacionalistas, enfim. De fato. É uma psicologia da multidão, né? A escola de Frankfurt fala isso. Eles falam justamente isso. Falam justamente isso. E o livro é 12 regras. Capaz, Não, diga. Não, pode falar o livro. O livro é As 12 Regras para uma Vida Melhor, de Jordan Peterson. Muito bem. Já ouviu falar desse livro? Já. Maravilhoso. Não li, mas já ouvi falar. Muito bom, muito bom. Se puderem ler. É um livro grosso, um livro grande. Aí tem em torno de umas 700, 600 páginas. Pode falar um pouco assim sobre exemplificar algumas regras assim, das 12? Primeira regra, ande sempre com o peito estufado e a cabeça erguida. Muito bem. Isso aí, o cérebro faz leitura sobre isso. Mas sobre ele aborda desde a postura questão comportamental. Exatamente, ele faz desde uma abordagem fisiológica. Isso, fisiológica. Né? Fisiológica sobre isso e os efeitos que isso dá no corpo, quanto também ao efeito social que tu tem em manter o peito estufado e a cabeça erguida. Isso, efeito social e a leitura do seu próprio cérebro a respeito da sua postura faz com que ele entenda que você está bem depois. Exato. Então, se você muda a primeira postura para você ter a sensação de melhoria depois, é real isso. O seu cérebro faz essa leitura. Então é um livro que tem 12 hacks, né? Isso. Que eu acho fantástico. Então são as minhas recomendações. E tu, Fábio, o que nos manda daí? O pessoal quem não for brincar carnaval, vai ter um material bom aí. É verdade, né? Tem o carnaval. Tem gente que não brinca carnaval, né? Eu sou um que não vou pular. Eu fiz a sugestão passada de um livro também. E esse livro, eu estou terminando ele, apaixonante. Escravidão, que é do Laurentino Gomes. Apaixonante. É só para você entender como a sua sociedade, você mesmo, um pouco da sua história, como foi que o seu país foi construído. Você lê esse livro, você entende muita coisa, né? O próprio, falei também, o próprio Casagrande Senzala de Gilberto Freire já te mostra muita coisa. Interessante. Mas esse livro é espetacular. Mas aproveitando a questão cinéfila sua, eu vou sugerir um filme que tem uma relação com um dos que você citou, tem relação, na verdade, com a série que você citou sobre essa herança bolchevique aí. Jojo.
é que não, essa herança bolchevique que você falou que o seriado Trotsky, Sim. ele traz, eu vou sugerir como um dos 2 filmes, eu vou sugerir Doutor Zhivago. Nossa, não conheço esse. Mas olha, tu não nasceu ainda, então. Meu Deus! Filme, se eu não me engano, são 6 Oscars. Se eu não me engano, são 6 ou 8 Oscars. Nossa senhora. Doutor Zhivago é um filme da década de 60, né? Final da década de 50 e início da década de 60. Protagonizado por Omar Sharif, que é um ator egípcio, Olha só. mas que... Não ganhou o Oscar ele? Ele ganhou o Oscar de melhor ator. O Omar Sharif faz o papel do russo, de um doutor russo chamado Zhivago, de uma família abastada russa que atravessa a Revolução, o período da Revolução Russa. Então eles perdem a casa, todos os bens são tomados e ele vai trabalhar forçosamente, vai trabalhar no Exército Vermelho, na época do inverno lá russo. Enfim, ele se apaixona por uma mulher fora do casamento dele e a história é toda em torno de como foi essa saga de Zhivago e a herança de Zhivago, onde é que termina no final do filme. Que interessante. Então, é uma história de amor, né? Mas que passa nesse cenário muito bem desenhado da Revolução Russa, de toda a modificação social que houve naquele período em que houve a Revolução. Então vale a pena assistir esse filme. Esse filme ele é até um pouco longo, deve ter umas 3 horas, mas é um filme que marca a vida de qualquer pessoa que assiste. Doutor Zhivago, né? Tem a famosa música Tema de Lara, que é a sua amante, né? A sua musa inspiradora. Tô curioso, vou olhar esse filme. Zhivago era um poeta também, além de ser médico. Ele escrevia poemas, e que foram publicados na época que ele estava ainda enquanto médico. E essas publicações, elas foram sendo lidas pelos russos, né? Então ele ficou famoso também como um cara que escreveu. E um dos temas desse filme é a poesia dele, aonde uma das poesias que ele escreve é Lara, que é uma poesia feita para a sua amada. Que bacana. Isso aí? Não, tem mais agora tem um filme atual. Qual? Eu citei um filme para alinhar aí com o seu seriado, agora o meu filme atual. Assisti ontem, tá na Netflix. Olha aí. Joia Bruta. Ah, eu vi. Adam Sandler. Você vai entender que Adam Sandler enganou você. Ele é não só um ator de comédia, como a maioria das pessoas assiste os seus filmes, desde a época que ele fazia filme para Disney, né? Adam Sandler arrasando como uma interpretação de um cara que vende joias, que é contrabando, faz tráfico, faz venda clandestina de joias. E ele está espetacular na sua atuação. É Joia Bruta. Joia rara ou joia bruta? Joia Bruta. Ah, perfeito. Joia ainda não lapidada é Joia Bruta. Né? A Joia Bruta tá na Netflix, recém-lançado na Netflix aí, deve ter sido lançado agora em dezembro, final dos últimos de dezembro. Produção da Netflix? Produção da Netflix, e alguns até questionam por que com essa interpretação o Adam Sandler não foi citado como um dos indicados pro Oscar, hein? Vou olhar, hein, porque fiquei curioso. Ele, como ator de comédia, é renomado, né? Renomado, ele é muito bom. Muito bom. Ele está, assim, irreconhecível até. Pra quem tem aquela imagem do Adam Sandler bobalhão, né? O paizão, aquele filme. Bobalhão. Ele tá, assim, muito bom, muito bom. Então, Joia Bruta e Doutor Zhivago. E tem aquele pessoal que acompanha sempre ele nos filmes? Não, dessa vez não. Porque tem todos os filmes que o Adam Sandler tá, porque ele tá com aquela mulher... Sim, ele tem uma produtora. Jennifer, ele tem uma produtora, não sei se vocês sabem disso. O Adam Sandler tem uma produtora e a Netflix contrata a produtora dele para fazer filmes. Então ele sempre coloca nos filmes os seus amigos, a sua esposa, os seus amigos, né? Sempre tem papel no filme dele. Sempre aquele que tem um ar meio mexicano, né? Aquele pessoal. Mas curiosamente, também pensei que estava, mas curiosamente nesse filme não. Nesse filme ele tá assim, o protagonismo dele tá, olha, fora de série. Assista, pessoal. Eu me despeço por aqui, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estar na presença de vocês e agradecer a audiência aí. Pedir para vocês compartilhar, comentar, criticar, falar bem, falar mal do nosso podcast. Estamos aqui para isso. Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu, Marco. Valeu, Jusceone. Valeu você que nos escutou até agora. Continue
nas plataformas nos seguindo, no YouTube nos seguindo. E um bom carnaval para você, um bom descanso. Até a próxima, um abraço.